Boa noite, meu querido. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Com muita alegria e na presença do nosso Deus, que eu estou aqui contigo para compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos seguindo a nossa leitura bíblica anual, conforme a planilha que nós estamos enviando na descrição de cada vídeo, às segundas-feiras. Meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Antes de tudo, eu convido você a se inscrever no nosso canal e receber semanalmente as ministrações que temos colocado aqui da Palavra de Deus. E hoje, na nossa leitura bíblica, nós vamos comentar um pouco dos capítulos 1 a 3 do primeiro livro de Samuel, no Velho Testamento. Nós vamos comentar um pouquinho sobre as histórias que estão ali e o que Deus destacou na minha leitura devocional nesse dia de hoje, 21 de março de 2022. Então, esses capítulos eles contam algumas histórias bíblicas sobre o nascimento de Samuel, do profeta Samuel. Fala dos seus pais, que se chamavam Eucana e Ana. Fala da esterilidade de Ana e de como ela clamou ao Senhor pedindo por Samuel e como o Senhor concedeu aquela criança como resposta ao clamor de Ana. E a Bíblia também nos fala um pouquinho da infância de Samuel, de como ele bem novinho foi dedicado ao Senhor para viver sempre no templo, naquela época o templo era o ponto central da adoração a Deus. Então ele foi entregue à família do sumo sacerdote para ser criado ali, vivendo, servindo a Deus desde bem novinho. E como Samuel aprendeu também a escutar a voz de Deus e a corresponder à voz do Senhor naquele momento. E nesse contexto todo, duas coisas me chamaram bastante atenção, que é essa questão de falar com Deus e de ouvir a Deus, Em resumo, a questão da comunicação com Deus. Isso me chamou bastante atenção nessas histórias dos capítulos 1 a 3. Eu quero falar primeiro sobre essa questão do falar com Deus, da nossa oração a Ele. E o que me chamou a atenção foi a história de Ana, a mãe de Samuel. A gente conhece do texto bíblico o seu esposo, naquela época havia esse costume de ter outras mulheres, várias mulheres, e o seu esposo Eucana tinha duas mulheres. O nome de uma era Penina e o nome da outra Ana. E a Bíblia diz que Penina tinha filhos e Ana não. E isso naquela época era uma desonra para a mulher, Então Penina implicava com Ana por conta disso. E Ana sempre amargurada, sempre chorando, sempre triste, porque ela acreditava que o Senhor havia fechado o seu ventre para não gerar filhos, Então, por isso, Ana vivia sofrendo bullying o tempo todo de Penina, da outra esposa, de Eucana. E isso foi amargurando o coração dela, até o ponto em que ela chegou. Eles iam anualmente ao templo, oferecer sacrifícios ao Senhor, e chegou a um momento de peregrinação, onde Eucana ia oferecer sacrifícios com as suas esposas ali. E ali Ana foi orar a Deus. E o que é interessante no relato é que a Bíblia diz que Ana estava tão amargurada de espírito que aqui no versículo 10, do capítulo 1, diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E aí no versículo 12 diz que ela se demorou nessa oração perante o Senhor. E o sacerdote Eli, que era o sumo sacerdote naquela época, passou a observar o movimento dos seus lábios, na oração. E viu que ela movia os lábios, mas ela estava tão amargurada, tão ferida, tão pisada na sua alma, que ela não conseguia nem expressar em voz audível aquilo que borbulhava, que fervia, que amargurava o seu coração. Tamanha a pressão que ela suportava.
Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. Eu sei o que é estar tão amargurado de espírito que te falta palavras, que você não sabe nem o que orar, nem o que dizer diante de Deus. Ana estava desse jeito. Ana estava com essa dor recalcada dentro do seu coração e ela não conseguia nem expressar isso audivelmente. E aqui, no versículo 13, capítulo 1, diz assim: Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, o sacerdote, a teve por embriagada, né? E repreendeu Ana por isso, né? Então, veja, queridos, essa palavra aqui ela me chamou muito ao coração. Ana só no coração falava, né? Então, existem momentos em que a gente só consegue falar no coração. Existem momentos que a gente já foi tão pisado, tão amargurado, tão escorraçado, né? Pela vida ou pelas pessoas, que a gente não sabe nem o que dizer. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus, o nosso Deus, ele não despreza o coração quebrantado e contrito. É justamente esse coração quebradinho, moidinho, que Deus ouve, que Deus escuta, que Deus, tem um ouvido apurado para ouvir. É o coração quebrantado e contrito. Os homens podem não ouvir, talvez nem você está ouvindo a tua própria voz, mas Deus ouve, Deus sabe. E foi interessante que eu já tinha lido esse texto em outras vezes. Em algum ano da minha vida, que eu não sei qual, eu fiz uma anotação na minha Bíblia, que eu vou até ler aqui, porque ela é bem cabível para esse tempo que nós estamos vivendo. Que diz assim: o luto e a dor precisam ser elaborados e encontrar um meio de expressão, mesmo que seja sem palavras. Quando eu escrevi essa anotação, eu não tinha ideia de que a gente passaria por um período como esses últimos 2 anos. Período em que o luto de toda uma geração, de milhões de pessoas, foi engolido, seco. Não foi elaborado dentro do coração. E esse luto fere, esse luto não elaborado, esse luto não expresso, ele fere, ele machuca, ele deprime as pessoas. Existe um luto ainda fervilhando, ainda em processo aqui dentro, que não foi devidamente curado, que não foi devidamente expresso. E eu quero trazer essa palavra aqui, usando essa analogia, como se fosse um lenço para você. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo essa palavra aqui agora que está com esse luto recalcado, pisado, dentro do seu coração. Esse luto que não foi elaborado e que não foi derramado em lágrimas, em clamor, ou mesmo num balbuciar dos lábios sem som algum. Mas eu quero te oferecer esse lenço aqui hoje, profeticamente, para que você possa chorar diante do Senhor. Para que você possa abrir o teu coração e elaborar esse luto. Me vem agora à mente uma outra passagem bíblica, já do final de 1 Samuel, quando Davi está voltando de uma batalha e depois de anos e anos de perseguição, ele volta para a cidade onde ele estava refugiado e encontra a cidade queimada, as casas queimadas, todo o povo que o seguia e dos seus soldados, ninguém sabia se tinha morrido, se tinha sido levado, tudo destruído. E ele tinha ido guerrear uma guerra que nem era dele direito, né? E aí a Bíblia diz que quando Davi viu aquilo ali, os homens que estavam com ele ficaram tão amargurados que queriam apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram. Choraram tudo que tinha que chorar, até não ter mais forças. Choraram, choraram, choraram. Um luto que estava pisado e amargurado no coração deles. E aí depois que eles choraram tudo que tinha que chorar, a Bíblia diz: Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Aleluia. Então, voltando aqui para a história de Ana. Ana não conseguia nem falar, mas o seu coração falava por ela. O seu coração expressava a dor, a angústia que vinha de tanto bullying, de tantos anos, né? E ela pôde expressar aquilo em oração aos ouvidos certos. Ela pôde falar com Deus que a ouviu, né? E aí
o sumo sacerdote a abençoou e disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E assim ela foi. Depois que elaborou o seu luto, expressou o seu luto, sua dor, ela foi já com a alma restaurada, curada, e a Bíblia diz aqui no versículo 18, o seu semblante já não era triste. Amém, queridos? Eu creio que é isso que Deus quer fazer na vida de muitos de nós que estamos aqui ouvindo. Que a gente possa expressar nossa dor, nosso luto, nossas angústias, nossas dores, aflições, até o ponto de sermos refrigerados, restaurados pelo Senhor, e que o teu rosto não seja mais triste, que você não ande mais carregando um fardo pesado de tristeza, de amargura, de quebrantamento de alma sem fim, né? Mas que você possa deixar esse fardo aos pés do Senhor, contar as tuas dores para o Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, isso me chamou a atenção, esse falar de Ana com Deus. Mesmo sem palavras, a sua voz foi ouvida. E na continuidade da história, ela concebe, né, Samuel. E Samuel quer dizer justamente isso. Deus me ouviu, né? Deus me ouviu. Então, ou então ouvido por Deus, né? Também é uma tradução do nome Samuel. Então, selou, essa criança selou esse milagre na vida dela. E aí, na continuidade da história, dos capítulos 1, 2 e 3, a gente vê um contexto de um sacerdócio corrompido. É só um parêntese, irmãos, veja como é interessante. Você vai para a casa de Deus orar com amargura de alma e tem alguém fazendo bullying contra você. E aí você recebe o milagre começa a crescer, né, Samuel, começa a servir a Deus desde a sua mais tenra infância. E mesmo na casa de Deus, Samuel encontra um sacerdócio corrompido. Deixa eu te falar uma coisa, dentro do reino de Deus, nós ainda temos joio e trigo convivendo. Nós ainda temos gente de paz e gente que não é filho de Deus convivendo. Não ache estranho isso. Não fique escandalizado com isso. O que você tem que saber é que isso existe e que Deus te dê discernimento para saber quem é quem, né? E a Bíblia diz, não pode a árvore má dar bons frutos e a árvore boa dar frutos maus. Com o tempo você vai conhecendo quem é quem. E o Senhor vai te dando estratégia para se livrar de lobos disfarçados de ovelhas no meio do reino de Deus. Nós ainda temos que conviver com essa realidade durante algum tempo, mas vai chegar o tempo em que o justo juiz vai separar os bodes das ovelhas, os lobos dos cordeiros. E aí as coisas vão ficar claras. Tá bom? Então, tenha paciência, suporte um pouco, né? Mantenha a tua integridade e deixa que os lobos, eles se auto-exterminam, eles se devoram, eles se revelam. Você não precisa se preocupar com eles não, tá bom? Vive a tua vida na presença do Senhor. Sempre vai ter irmão do teu lado sem noção, sempre vai ter um sacerdote sem noção, aqui ou ali, e isso vai acontecer. Não olhe para isso não, olhe para quem é irmão de verdade e para quem tem legítimo e genuíno sacerdócio da parte de Deus. Então, fechando esse parêntese, voltando aqui para a vida de Samuel, né? Samuel também teve que aprender a ouvir a Deus, né? Você sabe pela história bíblica que por 3 vezes o Senhor estava se manifestando a ele, né? E ele não entendeu que era o Senhor. Mas aí Eli entendeu que o Senhor Jeová estava chamando o jovem e disse: ó, se você ouvir alguém te chamando mais uma vez, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Isso me fez refletir, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo de muito barulho, num tempo de muita gente falando um monte de coisa. Um tempo onde todos têm voz, né? Todos têm oportunidade de falar. Hoje, falar e comentar e curtir e postar e repetir e cancelar é muito fácil, né?
mentir, desmentir, fake news. A fala hoje está muito banalizada, está muito desvalorizada diante desse falatório todo. E como Paulo diz, nenhuma voz no mundo é sem significação. Toda voz ela transmite uma mensagem, um significado. E aí a pergunta que eu faço para você, que Deus fez para mim é: qual voz você tem ouvido? Será que você tem ouvido verdadeiramente a voz do Senhor? A voz do bom pastor, né, que dá a vida pelas ovelhas? Veja pelos resultados, né, pelos frutos, você vai saber se tem ouvido a Deus ou não, né? Mas o que eu quero enfatizar aqui é que tem muita voz falando hoje em dia. Você não precisa ouvir tudo que chega aos teus ouvidos. Você não precisa ficar, como se diz no popular, fuçando atrás de informações, de coisas, e querendo saber, querendo conjecturar demais, ocupando a sua mente com muita coisa. Não precisa não. O essencial é você ouvir a voz de Deus e ser guiado por essa voz. Ser guiado pela voz do Senhor. E as outras vozes, elas vão perdendo o brilho e o significado. Se você começa a dar muito ouvido a muita coisa, você vai ser enganado. Não precisa não, só uma coisa basta, como diria Jesus, é estar aos pés dele e ouvir a sua voz. Amém? Beba da fonte pura, beba da fonte número 1, que é o Senhor Jesus. Que aí as outras fontes vão ficar relativizadas diante dessa fonte de sabedoria e de poder número 1, que é o Senhor Jesus. Amém? Então essa meditação de hoje, ela me fez refletir isso, sobre a minha capacidade e maneira de falar com Deus e também a minha capacidade de ouvir a voz de Deus na minha caminhada. Eu espero que essa palavra faça você refletir sobre isso, sobre a tua vida de comunicação com o teu Deus, sabendo que Ele está sempre pronto a nos ouvir. E a pergunta que Ele nos faz: você está pronto para me ouvir? É a pergunta que o Senhor faz a cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Que você possa estar pronto para ouvir o Senhor também falando contigo, pela sua graça e misericórdia, através desse vídeo também. É uma das maneiras que Ele usa para falar contigo. Amém? Vamos orar? Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque Tu és um Deus que se comunica conosco. Tu és um Deus que se manifesta, um Deus que se revela e tem prazer e alegria em se revelar. Nós Te louvamos pela suprema manifestação e revelação do Senhor através de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a Sua glória. Vimos a Tua manifestação em nosso meio. Te louvamos por isso, Senhor. Eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, que toda trava na voz, toda trava na expressão dos meus irmãos seja removida. De cada um que ouve essa palavra seja removida em nome de Jesus. Que cada um tenha liberdade para falar contigo, para orar, para derramar suas lágrimas e o seu coração diante do Senhor. Ajuda, Senhor, a elaborar as nossas dores, nossos lutos, nossas inquietações e transformar isso em oração que renova e restaura a paz no nosso coração, em nome de Jesus. Eu te peço também, Espírito Santo, que o Senhor possa tirar todo o tampão dos ouvidos, ó Pai, para que a gente possa ouvir com clareza aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos direcionar nesses dias. São dias difíceis, dias de luta, dias de luto, dias em que precisamos ter estratégias vindas do céu para saber como nos conduzir nessa conjuntura, Senhor. Que assim o Senhor tire todo o impedimento para que a gente possa ouvir a Tua voz com clareza e segurança, Senhor, diante de Ti, Senhor. Assim nós oramos, assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Obrigado por ter ouvido essa palavra. Peço a você que compartilhe essa palavra com pessoas que você ama, se fez sentido para você, que você possa ser reanimado e reavivado hoje com essa palavra. Estou gravando essa palavra, são quase 11 da noite do dia 21,
maioria de vocês vai ver essa palavra a partir de amanhã, dia 22 de março, mas nós já estamos postando no canal daqui a pouquinho, tá bom? E se você não se inscreveu, se inscreva e passe a receber as joias que Deus tem liberado para você nesse dia. Amém? Deus te abençoe, tenha um excelente restante de semana e seja luz.